Bom dia, uma feliz semana a todos, vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, mais uma vez estamos em Tua presença, Senhor, para fazer o estudo. Graça te damos por tudo, em nome de Jesus, amém. Então, hoje a gente vai fazer o estudo 26, que é o penúltimo, né? Domingo vai ser o último estudo, chama-se A Vida no Espírito, né? E aí, acabando, eu vou começar outro estudo. Vamos então começar. Somente através do Espírito Santo o cristianismo se torna um poder verificante e transformador na vida dos filhos de Deus. Como Paulo afirmou, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3. Sem o Espírito, nossa religião jamais será uma experiência viva. As Escrituras Sagradas nos informam com esse agente divino nos conduz à plenitude dessa experiência com Jesus. Então, a gente vai começar as perguntas e respostas. A primeira pergunta: que promessa Jesus fez aos discípulos antes da sua ascensão, antes dele subir para o céu? Lá em João 14, 16, Lucas 24, 49, né? Eu rogarei ao Pai e eles vos dará outro consolador. Então, Jesus, ele ia pedir ao Pai dele, ele ia mandar outro consolador, que é o Espírito Santo. Segunda pergunta: o que os discípulos fizeram após a ascensão de Jesus, a ascensão de Cristo? Atos 1, verso 14, Atos 12, 14, né? Vamos ver? Preservaram uniamente. Então, eles ficaram ali unidos, orando e esperando, né? Então, eles ficaram ali unidos, orando e esperando pelo Espírito Santo. Terceira pergunta: quando se cumpriu a promessa? Lá em Atos 2, verso 1, 4. No dia de Pentecostes foi quando cumpriu a promessa do derramamento do Espírito Santo. Como o Espírito Santo é apresentado na Bíblia? Atos 5, 3, verso 4. Mateus 28, 9. Entre divino. Então, o Espírito Santo é entre divino. Quinta pergunta: quais são a função do desempenhador pelo Espírito Santo? João 14, verso 26, João 16, verso 8 a 13, 1 Samuel 10 e 6. Vamos ver? Convencer-nos do pecado e da justiça, guiar em toda a verdade, mudar a natureza. Então, o Espírito Santo, ele nos convence do nosso pecado, né, e da justiça. Ele guia-nos em toda a verdade e ele muda a natureza humana, né? Então, se o ser humano estiver dentro da igreja e continuar a mesma pessoa ignorante, mentirosa, esses negócios, não tem o poder do Espírito Santo. Quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, João 3:5, Mateus 3:16, quando ela é batizada nas águas, a Bíblia associa o batismo do Espírito Santo ao batismo nas águas, mas esse deve ser uma experiência renovadora diariamente na vida daquele que se entrega a Deus e for batizado. Então, todos os dias nós temos de orar a Deus pedindo pelo poder do Espírito Santo em nossa vida, que é uma petição diária para a renovação do Espírito Santo. Como podemos saber se o crente possui ou não o Espírito Santo? Atos 5, verso 32, Gálatas 5, verso 22 e 23. Vamos ver? Ama a Deus e obedece os seus mandamentos e suas palavras. Então, quando a pessoa tem um Espírito Santo, ele ama a Deus e obedece os seus mandamentos e as palavras que estão na Escritura Sagrada. João 14, 15. Sua vida apresente o fruto da virtude do Espírito Santo. Qual é o fruto da virtude do Espírito Santo? Bondade, benignidade, compaixão, misericórdia, amor ao próximo e várias outras coisas. O que devemos pedir hoje a Jesus? Lucas 11, 13. O Espírito Santo e a alegria. Então, nós devemos pedir todo dia a Deus o Espírito Santo e a alegria. O batismo do Espírito Santo deve ser uma experiência diária na vida dos filhos de Deus. Essa experiência está associada a 3 atividades diárias: estudo da Bíblia, com disposição para obedecer, oração, testemunho, ou que ainda não a conhecer a Jesus. Então, nós devemos estudar a Bíblia todo dia. Nós devemos obedecer tudo que está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a oração e dar bom testemunho às pessoas do amor de Jesus, né? Então, nós vamos recapitular. Jesus prometeu que nos daria outro consolador, que é o Espírito Santo. Após sua ascensão, os discípulos oraram, confessaram os pecados e esperaram o cumprimento da promessa no dia de Pentecostes. A Bíblia apresenta o Espírito Santo, um entre divino.
Sua função é nos convencer do pecado e da justiça e do juízo. Ele também muda a natureza humana, que possui o Espírito Santo, obedece a Deus e os seus mandamentos. Então, domingo a gente vai gravar o último estudo ouvindo a voz de Deus e a gente vai começar outro. Querido Deus, graça te damos, Senhor, pela oportunidade de estudar a tua palavra, que teu Espírito Santo esteja conosco, em nome de Jesus. Amém.